Olá, eu sou o professor José Leôncio e hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre intervalo de confiança. Primeiramente, vamos tratar de intervalo de confiança para média. Claro que eu estou tratando da média populacional. Dentro da estatística, a gente usa a amostra, né? Nós temos deixa eu só fazer nós temos uma população que geralmente é muito difícil de trabalhar por ser muito extensa. Então a gente colhe uma amostra, que é um subconjunto da população, e aqui nessa amostra nós temos a média é anotada assim, o x barra. Temos também o desvio padrão, que é anotado S, a variância é S ao quadrado, o desvio padrão é S. Agora, a população, a média, a gente usa essa letra Mi, grega. O desvio padrão para variância, a gente usa a letra sigma, tá? Variância é sigma ao quadrado e desvio padrão é só sigma. Então, para a população, nós usamos letras gregas. Para a amostra, nós usamos letras do nosso alfabeto, tá? Então, aqui na inferência estatística, essa parte aqui é inferência estatística. O que é? A gente trabalha com a amostra e tira conclusões sobre a população, tá? Então, quando eu vou trabalhar aqui em intervalo de confiança, eu vou estar trabalhando com a amostra e aí eu vou tirar conclusões sobre a população. Bom, o intervalo de confiança para a média tem dois tipos, tá? O primeiro tipo é quando a gente conhece o desvio padrão da população. Veja que aqui é sigma, hein? Da população. E o segundo caso é quando nós não conhecemos o desvio padrão. Em cada um desses, nós vamos ter uma fórmula diferente para calcular. Agora, esse primeiro aqui, quando a gente conhece o desvio padrão, é um caso estranho, né? Porque como é que eu vou tirar conclusões sobre a média da população se eu já sei o desvio padrão da população? Lembra que quando a gente calcula variância, a gente primeiro calcula a média. Então eu já saberia, se eu já sei o desvio padrão da população, eu já sei a média. Tá? Então é muito estranho. O normal seria esse segundo caso, que eu não sei o desvio padrão da população. Tá? Mas a maioria dos exercícios trabalha com esse primeiro caso. Inclusive, eu vou fazer só esse primeiro caso aqui, porque é o que mais aparece aí nos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui alguns exemplos de exercício do primeiro caso, onde a gente conhece o desvio padrão da população. Bom, a fórmula para a gente calcular o intervalo de confiança. Isso aqui é um intervalo de confiança. Intervalo de confiança da média. Tá, depois eu vou escrever isso lá embaixo, tá? Vou deixar isso aqui. Então, isso aqui é um número, tá? Vamos calcular um intervalo de confiança para a média da população. Mas o que a gente usa aqui, ó? Nós vamos usar a média da amostra. Esse Z aqui nós vamos aprender a procurar. Isso vai depender do nível de confiança. Esse aqui é o desvio padrão da população e esse aqui é o número de elementos da amostra. Então, nesses exercícios, nós vamos ter esses 4 números aqui, ó. A média, o desvio padrão da população, é o único que é da população, o desvio padrão, o resto é tudo da amostra, ó. X barra e o N, tá? Essa segunda parte aqui, ó, que tem mais e menos, deixa eu só colocar esse mais e esse menos aqui. Essa segunda parte da fórmula, que começa aqui no mais menos, a gente chama de margem de erro, tá? Ele aumenta e diminui esse valor aqui. Então, o segundo caso, a gente usaria essa outra fórmula aqui, ó, que usa o desvio padrão da amostra, que esse seria o mais comum. Só que aqui usa uma tabela T-Student, que ainda nós não vimos, então nós não vamos mexer com esse caso agora, vamos mexer só com o primeiro caso,
que usa a tabela da distribuição normal que nós já mexemos, já conhecemos, ok? Então vamos lá. Deixa eu até abrir aqui a tabela da distribuição normal. Deixa eu abrir aqui logo que a gente vai precisar disso. Deixar aqui aberta. Ok? Então voltamos aqui. Vamos voltar ao nosso vídeo. Olha só. Então vamos lá. O primeiro exemplo aqui, ó. Primeiro caso, quando a gente conhece o desvio padrão da população. Inclusive foi dado aqui, ó. Desvio padrão da população é 2. Então vou anotar aqui, ó. Desvio padrão da população é 2. Nós temos aqui o N, ó. Foi bem especificado, às vezes não vem escrito N, ele vai falar o número de elementos da amostra. Então, N é 20. O que mais que a gente conhece? A média amostral. Como é que a gente anota a média amostral? Com X barra 51,3. E falta só esse Z aqui que nós vamos achar agora. Como é que a gente descobre esse Z? Através desse intervalo de confiança aqui, ó, dessa confiança de 95%. Eu sugiro que você sempre faça o desenho, como a gente fazia lá na distribuição normal, a gente fazia o desenho da curva normal aqui. No centro está a média, tá? E aí, esse 95% é uma região central aqui, ó, que pega metade para a esquerda e metade para a direita. Então, essa região sempre vai ser essa região desse intervalo aqui. Se essa região é 95, então fica metade para cá e metade para cá. Então, aqui é 95 dividido por 2. Quanto que dá 95 dividido por 2? Dá 47,5, acho. 90 por 2 é 45. É 47,5%. Esse número pode ser escrito assim, 0,475. Então, por que aparece esse alfa sobre 2 aqui no Z? Porque esse aqui, ó, é esse que não faz parte do 95%, é o 5%, que é chamado de alfa. Então, aqui tem a metade dos 5%, e aqui tem a metade dos 5% aqui para frente, porque é simétrico. Então, aqui tem... Mas não se preocupe com isso, se preocupe só com essa metade aqui, ó, que é ela que vai ajudar você a achar o Z, tá? Então, essa região aqui, central, é 95, mas eu dividi em duas partes, porque lá na tabela não vamos precisar da segunda parte. Então, deu 0,47. Eu dividi 95% dividido por 2, deu 47,5. Mas lá na tabela, nós vamos procurar o número 0,475. Lá tem 4 dígitos, 47,50. Então, vamos lá. Eu vou lá na tabela, que eu acabei de abrir. Ó, onde que está o 0,475 aqui, ó? 0,475. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 0,475. Qual é a linha dessa tabela? Qual é o número que tá? 1,9. Daí eu vou subir 1,96. Então é 1,96. Eu até sugiro que você já memorize esse valor. Tá? Toda vez que tiver 95% de confiança, o Z é 1,96. Isso vai te ajudar a ganhar tempo, tá bom? Então, vamos lá. O Z, acabamos de descobrir o Z. Eu vou anotar aqui, ó, o Z 2,5%. Esse valor aqui não importa muito. É igual a 1,96. Então, é bom você memorizar que toda vez que a confiança for de 95%, o Z é 1,96, tá? Bom, agora que nós já temos o N, o SIC, todos esses, vamos calcular primeiro
a margem de erro, que é essa parte aqui. A margem de erro é o Z multiplicado pelo sigma dividido pela raiz quadrada do N. Todos esses números nós já temos. Então, o Z é 1,96. O sigma é 2, foi dado lá em cima, já anotei, é 2. Eu vou dividir tudo isso pela raiz quadrada de 20, tá? Quanto que é 1,6 vezes 2? Dá 3,92. Fiz de cabeça aqui. E a raiz quadrada de 20. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Para calculadora. Cadê a calculadora? Aqui. Vamos calcular a raiz quadrada de 20. Aqui, ó. 20 raiz quadrada. Cadê a raiz quadrada? Tá aqui. Deu 4,47. Ok? 4,47. Abri duas calculadoras aqui. Então, vou anotar aqui, ó, embaixo, 4,47. 4,47. Quanto que dá 3,92 por 4,47? 3,92 dividido... Cadê a calculadora? Eu quero fazer... Dividido por 4,47. Isso deu... Tá errado isso aí. 3,92. Não pode ter dado. Acho que estava certo. Dividido por 4,47. Vai dar 0,877. 0,877 aproximadamente. Ok? Então deu 0,877. 0,877 aproximadamente. Essa é a margem de erro. Agora eu vou pegar esse número, vou subtrair da média e vou somar da média. Qual é a média? Vou para essa fórmula aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O intervalo de confiança para a média. Então, o intervalo de confiança vai ser a média. Cadê a média? 51,3 menos e mais esse valor que eu acabei de encontrar, que é a margem de erro. Tá? Então, quando eu subtrair 51 menos 0,87, vai dar 51,3 menos 0,877. 51,3 menos 0,877. Deu 50,423. 50,423. Agora, se eu for adicionar 50, vai dar 50 e fazer de cabeça aqui, ó. Vai dar 52,177. Ok? Então, o nosso intervalo de confiança, ele é um intervalo dos números reais. Ele vai começar no 50, vou fazer aqui embaixo. Ele vai começar no 50,423 e vai até os 52,177. Esse é um intervalo de números reais, ó. Começa aqui no 50, termina aqui no... Dá um intervalo de números reais. O que significa isso? Voltando aqui no problema, como a confiança é de 95%, a gente pode interpretar o seguinte, ó. Lembra que a gente não sabe a média da população, mas o que eu vou tirar a conclusão agora? Que a média da população
com 95% de confiança, pode estar aqui dentro desse intervalo. Entenderam? Então, eu usei a média da amostra, através desse cálculo, e concluí que com 90% de confiança, esse intervalo pode conter a média da população, de 50 até 52. Vamos a mais um exemplo aqui. O exemplo 2. Deixa eu dar um intervalo aqui. O exemplo 2 é mais ou menos igual, vamos fazer a mesma coisa. Sabe-se que a vida em horas de um bulbo de lâmpada de 75 watts é distribuída de forma aproximadamente normal. Aproximadamente normal é importante. Desvio padrão, deu o desvio padrão, já temos aqui o desvio padrão, vamos precisar dele. Uma amostra aleatória de 20 bulbos, então nós temos um N igual a 20, porque a amostra contém 20 bulbos. A média, lembra que é tudo da amostra, uma amostra com 20 bulbos e média de 1010. Então a média é 1010. Construa um intervalo de confiança de 90%. Então, a confiança de 90%. Então, lembra daquele desenho lá? Ó? 90% eu vou dividir em duas partes, esse 90%, tá? Vai ficar metade para cá e metade para cá, 90% dá 45% aqui, ó. Então, aqui é 5%. Quem não assistiu a minha aula de distribuição normal, que eu fiz um vídeo, volta lá, tá aí no canal, tá? Então, esse 45% aqui, ó, 10, sempre vai ser isso aqui. Esse número eu posso escrever como 0,4500. Por que eu escrevo nesse formato? Porque eu vou olhar lá na tabela e ele está nesse formato, tá? Vamos ver qual é o Z que tem esse percentual aqui. Vou lá na tabela. 45. Onde é que está o 45 aqui? 45, ó. Não tem exatamente 45. Tem 44,95 e 45,05. Esses dois têm a mesma distância do 0,45. Então, vai ser 1,6. Tá aqui, ó. A linha é 1,6. Eu tenho que olhar para cá, o Z, esse aqui é o Z, ó. Tá vendo o Z aqui em cima? Aqui é Z, então aqui é o Z. 1,6, porque o 0,45 está aqui, 1,65. Então, a gente pode colocar 1,655, porque é entre 5 e 6. Se eu dividir, aqui vai dar meio para cá. Então, 1,655, tá? 1,655. Pode pôr só 1,65 se quiser, mas eu vou colocar um 655, porque ficou entre 2. Então, o Z é 1,655. Vou anotar aqui. O Z é 1,655. Tá? Pode ser 1,65 só. Bom, agora eu já tenho as informações. Eu quero um intervalo de confiança. Lembra qual é a fórmula do intervalo de confiança? A fórmula do intervalo de confiança é a média mais menos o Z. Eu não vou mais colocar aquele índice aqui para não atrapalhar a escrita, tá? Dividido pela raiz quadrada de N. Então, a média é 1010. 1010. Vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro o erro, tá? Vamos calcular primeiro o erro. Vou calcular primeiro o erro, que é essa parte mais e menos, para não me atrapalhar. Então, vamos a margem de erro. Deixa eu escrever aqui. Vamos calcular primeiro a margem de erro, que é aquele Z vezes o
é o Z, multiplicado pelo sigma dividido pela raiz quadrada de n. Essa é a margem de erro. O Z é 1,655 vezes o sigma, que é 24, está aqui, ó. Está tudo aí em cima, 24, dividido pela raiz quadrada de 20. Eu acho que o exercício anterior a gente calculou a raiz quadrada de 20, ó. Tá vendo? É 4,47. Que beleza. Então, aqui embaixo, eu já vou poder escrever 4,47, que é a raiz quadrada de 20. Aqui em cima é 1,655 vezes 24. 1,655 vezes 24. Dá 39,84. 39,84 dividido por 4,47 vai dar quanto? Dividido por 4,47 deu 8.912. 8.913, vou arredondar. Então vai dar 8.913. Bom, essa é a margem de erro, mas ele quer que eu ache o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança vai envolver a média. Vai pegar a média. Quanto que é a média? A média é 1.010. Aí eu vou subtrair e adicionar esse valor da margem de erro, que é 8,913, tá? Não sei se eu errei algum cálculo, é importante, né? Nem tanto os cálculos, né? Mas saber o que eu estou fazendo. Então, primeiro eu vou subtrair 1.010 menos 8.913. 1.010 menos 8,913, que vai dar 1.001,087. Então vai dar, o primeiro vai dar 1.001, né? Quando eu subtrair, tem duas, esse meu cursor é péssimo. Cadê o cursor? Onde é que tá para cá? Então, ó, quando eu subtrair, deu 1.001. Quanto que deu? 1.001,087. Zero 87, 0,9, vai. E quando eu adicionar 8, vai dar 1.018,913, proporção 91, tá? Então, veja, eu peguei a margem de erro, tirei da média e ao mesmo tempo adicionei. Então, o intervalo vai ser assim, ó. Vai ser 1.001,09 até 1.018,91. Então, o que significa isso? Que com uma confiança de 90%, esse intervalo aqui, ó, pode conter a média da população, tá? Com 90% de confiança. Ok? Agora nós vamos resolver um exercício da atividade avaliativa 4, tá? Para vocês verem que utiliza isso, ó. Isso aqui é o exercício 2, se eu não estou enganado. Então aqui tem uma universidade de Michigan, ela publica uma média trimestral das opiniões dos consumidores sobre produtos e serviços, tá? E uma pesquisa de 10 restaurantes, ó, 10 restaurantes, hein? Então já tem aqui a quantidade da minha amostra, 10, N igual a 10, tá? Deixa eu anotar aqui já, ó. Vamos prosseguir, ó.
revelou que a média amostral, nós vamos sempre ter que saber a média amostral aqui, é igual a 71. Tá aqui, ó. Então, a média amostral é igual a 71. E ele já falou também que foram 10 restaurantes. Então, N igual a 10. Ó, já temos os números suficientes. O sigma, o x barra e o N. Tá? Falta só o Z. O Z vai depender. Vamos ver qual é a pergunta. Porque essa atividade avaliativa, ela tem, na verdade, 5 perguntas, e não alternativa, né? Você acaba tendo que resolver todas. Então, uma das alternativas é essa aqui, ó. Ele fala assim, ó, 95% de confiança, 95% de confiança, podemos dizer que a margem de erro é igual a mais 3,1. E aqui ele repetiu os dados, ó, N igual a 10, tá? Ó, então, o que ele está falando? Que com 95% de chance, a margem de erro é mais menos 31. Então, nesse exercício, ele só quer que calcule a margem de erro. Como é que eu calculo a margem de erro mesmo? A margem de erro, a margem é Z multiplicado por sigma dividido pela raiz quadrada de N. Então, é só substituir. E aqui, ó, como lembra que eu falei que quando é 95, a confiança é 95, o Z é 1,96, ó, mas ele te deu aqui, tá vendo? 90, segunda linha da tabela, 95, lá no final, 1,96. Tá? Então, nós já sabemos que o Z é 1,96, por causa do 90% de confiança. Tá? Esse exercício foi melhor do que os anteriores, porque esse aqui já deu a tabelinha para ti. Então, vamos lá. Então, vai ser o Z é 1,96. O sigma foi dado, né? Vamos ver lá em cima. O sigma é 5 e o N é 10. O sigma é 5. Sigma é 5. E o N é 10. Quanto que é a raiz quadrada de 10, hein? Ó, se eu multiplicar 1,96 por 5, se fosse 2, daria 10. Mas como não é, vai dar 9,8, eu acho. Ó, 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 9, 45, 3, 48, vamos 4. 9,8. E quanto que é a raiz quadrada de 10? Vai dar um pouquinho mais que 3. Vamos ver, 10... 3,162. 3,162. Então, aqui embaixo da fração vai ficar 3,162. 3,16, vai. Então, 9,8 dividido por 3,16. 9,8 dividido por 3. Sai daí, rapaz. Como é que sai desse troço aqui? 9,8 dividido por 3,6. 16, né? Deu 3,1. Então, 3,1. 3,1. Então, é verdadeiro isso aí, né? Por quê? Porque ele falou que era exatamente, é igual a 3,1. Então, esse item era verdadeiro lá na prova. Na prova não, na avaliação, atividade avaliativa. Aí tinha um outro item que eu peguei também lá. Eu lembro que eu falei que cada item você tem que fazer, porque você não sabe qual é o certo. Nesse outro item, o que vai mudar? É a mesma questão, só que agora é 95 e é tudo igual. Só que agora ele está falando que o intervalo de confiança aqui, ó, onde eu estou sublinhando, o intervalo de confiança está entre
70 e 72. Bom, é só você fazer o intervalo de confiança, né? Porque a média, ele deu a média que é 71 ali no exercício, tá vendo? A média é 71. E como nós já calculamos a margem de erro, então o intervalo de confiança aqui vai ser, intervalo de confiança vai ser 71 menos mais esse 3,1 que nós acabamos de calcular. Tá? Então, se eu subtrair 3 de 71, quanto que dá 71 menos 3,1? Isso dá 67,9. Concorda? 10 vai 1, dá 11, vai. Isso. E se eu adicionar 71 mais 3,1, vai dar 74,1. Então, o intervalo de confiança é de 67,9 até 74,1. O que é diferente desse. Ele falou que era de 70 até 72. Então, está errado este item aí, tá? Porque é de 67 até 74, não de 70 até 72. Ok? É isso aí. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.